Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa, e se você conhece a banda The Residents, já sabe que eles têm aí um estilo bem diferentão, né, bem experimental mesmo. Mas você sabia que eles têm um disco gravado com a intenção de que só fosse lançado quando os integrantes da banda se esquecessem que ele existia? Com a gravação dele, inclusive, servindo aí como uma espécie de terapia de grupo, já que foi feita em um momento em que os integrantes da banda não estavam se dando bem, em brigas que envolviam até mente um possível triângulo amoroso, que inclusive também aparece aí nas músicas desse álbum, com o disco no final sendo lançado por conta de um desentendimento aí com o plano inicial então não sendo seguido, mas com ele se tornando aí um dos mais adorados pelos fãs da banda. Caso não conheça a história ou queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, pra quem não sabe, a The Residents é uma banda de rock experimental que surgiu lá no final dos anos 60. E que apesar de não conseguir ter sucesso aí logo de início, né, vendendo apenas cerca de 40 cópias do seu primeiro disco, Meet the Residents, de 74, no primeiro ano após o lançamento, não demorou muito mais que isso não para que eles começassem a chamar a atenção. Principalmente por conta da sua arte ali bastante experimental, que não aparecia só nas músicas não. Com eles fazendo filmes também e sempre trazendo aí esses elementos mais estranhos. Sem contar que até hoje, cerca aí de 50 anos do surgimento da banda, com dezenas de discos sendo lançados durante toda a carreira deles, ninguém sabe quem são os integrantes dela. Com eles sempre aparecendo aí com fantasias que podem variar, mas em sua maior parte com eles vestindo smokings com uma cabeça ali em formato de globo ocular, um olho mesmo, com uma cartola em cima. Com eles evitando dar entrevistas e a falar em público, com a intenção de que o que chame a atenção das pessoas seja puramente a arte deles, e não os integrantes da banda e as suas vidas, né? E dessa forma eles foram então cada vez mais cativando o público e chamando a atenção, principalmente as pessoas que curtem esse tipo de arte mais excêntrico e experimental. E com esse contexto dado então, eu acho que agora a gente pode começar a falar aí daquele que foi o segundo disco gravado por eles, mas que foi o quarto a ser lançado em sua discografia de estúdio, que foi o Not Available, lançado em 1978, mas que deveria ter sido lançado muito depois disso, talvez nem tivesse sido lançado até hoje em dia se o plano fosse seguido, tá? Isso porque o disco teria sido gravado em segredo entre os meses de fevereiro e maio de 1974. E eu digo teria sido gravado porque nem essa informação aí a gente tem exatamente aí dada oficialmente. Mas o que importa é que esse disco teria sido gravado em um momento de muitos conflitos entre os integrantes da banda, que teria culminado aí em uma briga horrorosa e embaraçosa em um restaurante chinês. Acontece que ao invés disso fazer a banda se separar, como seria aí o mais comum, né, fez com que eles se juntassem e se isolassem em um estúdio fazendo ensaios que serviram como uma espécie de terapia em grupo, usando um método ali onde os integrantes do grupo, né, expressavam suas emoções em um ambiente semelhante a um palco. E dessa forma, toda uma narrativa que viraria um disco começou a aparecer aí de acordo com o que os integrantes da banda falavam nesses ensaios. E isso virar um disco não era a ideia inicial, mas um dos integrantes da banda viu o potencial aí para que tudo que era dito aí nesses ensaios / terapia se tornassem letras para uma opereta musical. E assim as músicas foram sendo feitas e gravadas enquanto eles ainda passavam por todo esse processo, com eles usando melodias mais sombrias para letras que foram geradas por discussões e dramas que os integrantes da banda estavam passando ali naquele momento, incluindo um possível triângulo amoroso envolvendo eles, uma vez que o tema principal do disco é justamente esse. Mas eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso. E com tudo pronto então, estando o disco gravado, produzido, mixado, tinha chegado a hora de lançá-lo, mas isso não aconteceu. Pelo menos não nesse momento, tá? E teoricamente deveria ter demorado aí muito mais tempo do que demorou para que os fãs pudessem ouvir as músicas que estavam nele. E isso porque nesse momento aí os integrantes da banda tinham se tornado adeptos da chamada teoria da obscuridade. Então agora a gente precisa entender um pouco mais sobre essa teoria, né? Mas pessoal, pra gente chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança um vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer aí pra você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, foi então ainda no ano de 1974, logo depois aí do lançamento daquele que foi o primeiro disco da banda, que o The Residents tinha terminado de gravar o segundo disco deles, né? Que foi baseado aí em todos esses ensaios e terapias que eles fizeram.
fizeram. Acontece que apesar do disco estar prontinho ali, com tudo feito, ele não seria lançado. Isso porque, como eu disse, os integrantes da banda tinham se tornado adeptos aí da chamada teoria da obscuridade, que tinha sido criado aí pelo misterioso, que por um bom tempo, tá, as pessoas achavam que ele nem mesmo existia, teórico musical NC Nada, que defendia que um artista faria melhor o seu trabalho, na verdade, tá, que ele só poderia expressar a pura arte mesmo se ele não tivesse influências externas e de sua audiência. Tipo, a ideia era que um artista poderia fazer muito melhor o seu trabalho se ele não fizesse pensando no que o seu público iria gostar ou não. Que é inclusive a ideia que fez aí o The Residents não mostrar o próprio rosto até hoje, inclusive, né? Com isso, então, mesmo com o disco pronto e com todos os problemas entre os integrantes da banda estando resolvidos, deu o resultado ali, a terapia de grupo entre eles, né? Eles decidiam que esse álbum aí com temas tão pessoais ficaria guardado e seria engavetado, somente podendo ser lançado quando todos os membros da banda simplesmente esquecessem que ele existia. Portanto, sem considerar influências externas para o seu lançamento, assim como dizia a tal teoria da obscuridade. Com o disco sendo nomeado como Not Available ou não disponível, afinal o disco não estava disponível, né? E assim então eles partiram para gravar aquele que seria o terceiro disco de estúdio deles, mas que seria o segundo a ser lançado, que foi o The Third Reich Ho, que saiu em 1976. Em 77 eles lançaram ainda mais um disco, que foi o Fingerprints, e o plano de manter lá o Not Available guardado, então seguia firme e forte, né, mesmo 3 anos depois da sua gravação. Acontece que não demoraria mais tanto tempo assim para esse disco ser mantido em segredo. Isso porque no ano de 1976, tá, tanto a banda quanto a gravadora que eles faziam parte, que era a Half Records, passaram a ser administrada pela empresa Crypt Corporation, que com isso também passou a ser dona do disco Not Available. Mas que nesse momento aí, até com um ato de boa fé da empresa, eles aceitaram manter lá o disco Not Available guardado e não lançar e tudo mais. Assim como tinha sido acordado lá pela banda anteriormente, né, com ele sendo lançado somente caso os integrantes da banda dessem algum tipo de autorização. Mas assim, né, era uma empresa. Então eles tinham ali a intenção de lucrar com a banda, é claro. Assim, quando chegou em 78, a banda tava ali trabalhando naquele que seria o seu mais novo disco, que seria o quarto lançado por eles e que era um disco todo conceitual, muito bem trabalhado, detalhado, enfim, e que se chamaria Eskimo. Acontece que justamente por ser um disco muito trabalhado, desde 1977 a banda vinha atrasando aí todos os prazos de lançamento do disco que eles tinham acordado com a Crypt Corporation. Eles não vinham conseguindo cumprir os prazos, coisa que acabou gerando aí um desentendimento entre The Residents e a Crypt Corporation, com os membros da banda chegando até mesmo a meio que fugir para Inglaterra, levando com eles as fitas master das músicas que seriam ali o disco Eskimo, meio que com receio ali de deixar as músicas que na cabeça deles ainda não estavam prontas nas mãos da Crypt Corporation, que como retaliação pegou então aquelas músicas que estavam engavetadas e que eram mais antigas, remixaram elas e lançaram com o nome de Not Available. Sim, a empresa pegou e lançou o disco que a banda tinha acordado de lançar somente caso todos os integrantes dela esquecessem que ele existia. Isso mesmo sem a autorização dos integrantes. Com o tesoureiro da Crypt Corporation na época lá dizendo, né, que como a banda violou o contrato ao não cumprir os prazos ali pro disco Eskimo, eles lançaram Not Available com a intenção de conseguir manter aí a viabilidade da empresa. Com a Crypt inclusive usando como campanha aí para vender esse disco a frase Now it can be sold, que significa agora isso pode ser vendido. E pelo que dizem, né, nada confirmado, os integrantes da banda acabaram reagindo a esse lançamento inesperado aí do Not Available, né, com uma certa indiferença. Aparentemente eles não se importaram tanto assim, mesmo sendo um álbum aí que expunha ali problemas pessoais que eles tinham tido, né? Com eles considerando também que esse lançamento acabou não afetando aí esse tom mais filosófico lá, considerando a tal teoria da obscuridade. Isso porque não foram eles os responsáveis pelo lançamento, e sim a empresa. Então eles meio que não teriam descumprido esse acordo que eles fizeram com os outros. Porém também há relatos que um dos integrantes lá ficou furioso, tá? Mas no final, tá, apesar disso tudo, o disco acabou sendo um grande sucesso e é extremamente popular entre os fãs da banda até hoje.
com muita gente considerando esse como o melhor ou um dos melhores discos de toda a carreira aí do The Residents. Coisa que fez inclusive ele ser relançado aí por diversas vezes em formatos diferentes ao longo do tempo. Com muita gente cada vez mais, né, então conseguindo entender aí de certa forma, e a partir das letras das músicas, quais tipos de desentendimentos os integrantes da banda estavam tendo lá em 1974. Como por exemplo a música Chips Are Going Down, que fazia referência direta aí aos problemas que eles vinham passando, sendo a única faixa do disco em que é possível ser ouvida a vozes de todos os integrantes da banda, como se fosse mesmo uma discussão entre todos eles. Como eu disse lá no começo, o disco se trata de uma opereta, tá? O que significa que todas as músicas que estão nele falam de uma mesma história. Partes diferentes dela, mas o disco como um todo, então, conta uma única história. Que basicamente fala de um triângulo amoroso envolvendo ali uma personagem que é sempre citada, mas que nunca aparece, que é a Edwina. Também tem o Porcupine, que é o namorado dela, ou algo do tipo. E o Catbird, que é o rival do Porcupine e que gosta da Edwina. Com a história aí chegando ao ponto dos dois rivais estarem se enfrentando com pistolas nas mãos por conta aí da garota, né, da Edwina. E no final ela acaba não ficando com nenhum dos dois, tá? Ela foge de toda essa situação ainda com uma terceira pessoa. Com os dois então ficando sem a amada e se perdoando por tudo que eles fizeram um ao outro. Então é contando essa história que a banda também acaba nas letras, né, abordando outros problemas pessoais que eles vinham passando, incluindo o tal triângulo amoroso, né, que não é nada confirmado, mas é bem possível que também tenha sido um problema enfrentado por eles. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente, você conhece esse disco, você conhece a banda, o que você achou dessa história toda? E do tal disco que talvez nunca tivesse sido lançado até hoje, né? Será que é possível todos os integrantes da banda esquecerem que ele existia? Eu acho que não, sinceramente. Até porque como eles vão lançar se eles esqueceram, né? Aqui dos olhos tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!